Imagina só, um silêncio total. Um mundo antigo coberto de verde. Quando a gente olha uma imagem assim, surge uma pergunta, né? Uma pergunta bem fundamental sobre o nosso planeta. Porque, olha, nem sempre foi assim. Antes de tudo isso, a vida, ela estava toda confinada à água. A Terra era um lugar hostil, só rocha, totalmente estéril. Mas aí, há centenas de milhões de anos, os primeiríssimos pioneiros começaram uma jornada. Uma jornada épica mesmo. Uma conquista que ia mudar a cara da Terra para sempre. E não, esses pioneiros não eram árvores gigantescas, nem flores super coloridas, nada disso. Eram organismos bem mais humildes, pequenininhos, mas com uma resiliência inacreditável. A gente vai desvendar agora a história das briófitas. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, a conquista da Terra. Depois, quem são essas plantas pioneiras? A gente vai dar uma olhada no manual de sobrevivência delas, no ciclo de vida duplo que elas têm, conhecer a família das briófitas e, por fim, o legado verde que elas deixaram. Pensa só no desafio. É como sair do conforto do ambiente aquático para um mundo completamente seco, com uma radiação solar fortíssima, sem a água para dar aquela sustentação. Foi um desafio monumental para as primeiras plantas. Essa transição, gente, isso aconteceu há pelo menos 470 milhões de anos. Foi, sem dúvida, um dos eventos mais importantes da história do planeta. Essa jornada evolutiva toda começou com ancestrais de algas verdes. Foram elas que deram os primeiríssimos passos em terra firme. E quem foram as heroínas dessa saga toda? As briófitas. Elas foram as primeiríssimas plantas a encarar o desafio de viver em terra. Elas são, literalmente, a base de tudo que a gente vê hoje. Tá, mas o que define essas pioneiras? Bom, elas foram os primeiros organismos a fazer fotossíntese em terra. São pequenininhas, discretas, sabe? Gostam de cantinhos úmidos e com sombra. Elas são plantas na sua forma mais essencial, sem o luxo de ter flores, sementes ou frutos. Para conseguir sobreviver nesse mundo novo e super hostil, elas precisaram de um kit de adaptações especiais, porque não adiantava só chegar, né? Tinha que conseguir ficar. E esse kit de sobrevivência delas é fascinante, olha só. Elas desenvolveram uma cutícula, que é tipo uma capinha de cera para não perder água. Também tem os estômatos, que são os poros bem pequenos para regular as trocas de gases, tipo a respiração. E o mais interessante, elas não têm raízes, caules e folhas de verdade. Elas têm estruturas que fazem um papel parecido, os rizoides para se fixar, os cauloides para sustentar e os filoides para fazer a fotossíntese. Mas aqui está a maior limitação delas. E é isso que explica por que elas são como são. As briófitas são avasculares. O que isso quer dizer? Elas não têm um sistema de vasos condutores como as outras plantas. Então o transporte de água e nutrientes é super lento, feito de célula a célula. É exatamente por isso que elas são tão pequenas. Um transporte tão ineficiente jamais conseguiria sustentar uma planta grande. Agora, a reprodução delas é outra coisa fascinante. Envolve duas fases de vida bem diferentes. Vamos entender como funciona essa estratégia super engenhosa. O conceito principal aqui é a alternância de gerações. Funciona assim. A planta passa uma parte da vida como o que a gente chama de gametófito. Nessa fase, ela tem metade do material genético e produz os gametas. A outra parte da vida, ela passa como esporófito, aí sim com o material genético completo, produzindo esporos. Uma fase gera outra. Para a gente entender bem como essa estratégia genial funciona na prática, vamos acompanhar o ciclo todo passo a passo. Tudo começa com o gametófito. Essa é a planta verdinha, a fase dominante que produz os gametas. Aí vem a fertilização e aqui a água é fundamental. Os gametas masculinos precisam nadar através da água para encontrar e fecundar o gameta feminino. Depois que isso acontece, o zigoto que foi formado começa a crescer e vira o esporófito. Percebe que ele fica preso no gametófito? Ele depende do gametófito para viver. Por fim, esse esporófito produz esporos que são liberados, germinam e dão origem a um novo gametófito. E aí, o ciclo recomeça. E aqui está o pulo do gato, o detalhe que faz as briófitas serem únicas em todo o reino vegetal. Pensa bem, em todas as outras plantas, samambaias, árvores, a fase dominante, a que a gente vê por mais tempo, é o esporófito. Com as briófitas é o contrário. Aquele tapete verde que a gente vê, aquilo é a geração do gametófito. É a fase principal da vida delas. Ok, agora que a gente já entendeu como elas vivem e se reproduzem, que tal conhecer a família? Vamos ver os 3 grupos principais que formam essa grande e diversa família das briófitas.
A família é dividida em 3 grupos principais: os musgos, as hepáticas e os antóceros. Os musgos são de longe os mais comuns, aqueles que formam os tapetes verdes. As hepáticas ganharam esse nome porque algumas delas têm um formato que lembra um fígado, e os antóceros se destacam pelos esporófitos alongados, que parecem uns chifrinhos. Olha aí os musgos, com certeza os mais famosos da família. Dá para ver direitinho a parte verde e folhosa, que é o gametófito, e as hastes fininhas com uma cápsula na ponta. Esses são os esporófitos, crescendo diretamente dele. Agora, as hepáticas. Nota como o formato delas é bem diferente. É mais achatado, meio lobulado, e elas vão se espalhando pela superfície. É uma beleza bem mais discreta e muito, muito antiga. E, para fechar o tour pela família, os antóceros. O nome deles faz todo sentido quando a gente vê esses esporófitos compridos e pontudos. Parecem chifres mesmo, crescendo da base, que é o gametófito. Tá, mas por que essas plantinhas tão pequenas são tão importantes? A resposta é que o legado delas é gigantesco e continua moldando o nosso mundo até hoje. Sem elas, talvez a vida em terra como conhecemos nem existisse. Elas são as espécies pioneiras por excelência. São as primeiras a colonizar uma rocha nua, um solo pobre, e vão criando as condições para que outras plantas possam crescer ali depois. Elas funcionam como verdadeiras esponjas, segurando a umidade e evitando a erosão. E tem mais, são tão sensíveis que sua presença ou ausência nos diz muito sobre a qualidade do ar. Resumindo, elas construíram a fundação da vida em terra firme. Todo esse mundo verde que a gente vê hoje, com essa imensa complexidade, tudo isso começou com esses organismos, simples, mas super persistentes, que um dia ousaram deixar a água. Elas não só sobreviveram, elas prosperaram e transformaram um planeta que era só rocha num planeta de vida. Então, da próxima vez que a gente encontrar um tapete de musgo numa rocha ou no tronco de uma árvore, talvez a gente não veja mais só uma plantinha pequena. Talvez a gente veja a herança de 470 milhões de anos de conquista, de resiliência, a própria origem do nosso mundo verde.